Fala pessoal, tudo tranquilo? Lucas Ned aqui de novo, gente. E a Juventus? O que tá acontecendo com a Juventus, hein, gente? E o Cristiano Ronaldo? Será que fica? Será que não fica? Vamos falar sobre isso, bora lá. Então, gente, essa temporada começou com o Pirlo, que tinha sido contratado para comandar o Sub-23 da Juventus, né, a equipe inferior de jogadores mais jovens, acabou sendo, na verdade, promovido, né, meio que de surpresa, de jogado no começo da temporada, foi promovido para o treinador do grupo principal, né? O que, ao meu ver, já é um erro, um treinador muito inexperiente que estava ali para fazer um primeiro trabalho no clube, para ser um treinador de categoria de base, estudando, é jogado numa pressão muito grande, porque a Juventus é um time que ganha muitos títulos na Itália há muito tempo, jogado numa pressão muito grande, com um elenco muito estrelado para fazer seu primeiro trabalho profissional, e já foi um erro da Juventus aí. E ao longo da temporada, a gente sabe que a Juventus decepcionou bastante em muitos jogos, foi um time muito burocrático, com pouquíssima criatividade e que na verdade viveu de alguns lampejos dos seus jogadores mais talentosos aí, né? Na maior parte do tempo, o Quadrado, o Cristiano Ronaldo e o Chiesa, certo? Foram jogadores, ao meu ver, que tiveram maior destaque. Cristiano Ronaldo, como a gente sabe, um artilheiro absurdo, um jogador que é letal dentro da área, um jogador que sabe arrastar defesas, sabe sair da marcação dos adversários, cabeceia como ninguém, tem um salto absurdo, mas que também não é um jogador que vai produzir tanto para o time se não for suficientemente municiado, certo? E muitos problemas aí foram acontecendo durante a temporada com a Juventus, e eu acho que muitos deles podem ser muito bem ilustrados na última partida da Juventus, que foi 3-0 para o Milan em Turim, né, na casa da Juventus. O Milan faz 3-0 e tem muita coisa nesse jogo pra gente dar uma comentada e coisas que são sintomáticas, assim, que estão acontecendo com a Juventus a temporada inteira, são dificuldades que a Juventus tem há muito tempo e que muitas vezes, como eu disse, dependeu de lampejos e momentos de genialidade de alguns dos seus jogadores, né? O Quadrado foi um jogador que deu muitas assistências, criou muito para o time. O Chiesa era um jogador que o time esperava muito dele nas arrancadas e alguns passes e esse tipo de coisa, mas não é suficiente, era um time muito pouco criativo. E aí vamos falar um pouco desse jogo contra o Milan, né? A Juventus começa com Szczęsny, Quadrado, De Ligt, Chiellini, Alexandro, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa, Morata e Cristiano Ronaldo, certo? E aí tem algumas coisas que eu preciso destacar, que por exemplo, o Weston McKennie, que eu acho um bom jogador, um ótimo jogador ali de meio campo, um jogador de intensidade, muito bom marcador, muito bom na recomposição, é um jogador que também tem uma capacidade de passe relativamente interessante, mas é um jogador que foi colocado ali no setor de criatividade completamente sem motivo. É um jogador que não tem essas características, que não é um jogador para estar no setor de criatividade, de criação, de fazer a bola chegar para os atacantes, de realmente criar algo diferente, todo esse tipo de coisa. E ele é colocado ali naquele setor. Ele é um jogador que joga, né, que joga começando aberto pela direita numa linha de 4, que centraliza muito e participa muito, né, passa por uma zona onde participaria muito da criação do time. E ele não tem essa capacidade, ele não tem essa característica, ele não é um jogador para isso. Enquanto isso, você tinha a Juventus, tem 4 jogadores no banco da Juventus nesse jogo que eu queria destacar. Arthur, Kulusevski, Bernardeschi e Dybala. 4 jogadores absolutamente talentosos, absolutamente capazes com a bola e sem ela também muitas vezes, e que foram deixados no banco, né, para essa partida, enquanto o McKennie era uma aposta para o setor de criação e, por exemplo, Bentancur e Rabiot jogavam juntos, com o Bentancur tendo que fazer a saída de bola, sendo que ele nunca foi esse jogador de receber a bola dos zagueiros e organizar o time de trás. O Bentancur sempre foi um jogador para ser um meio-campista mais de chegada, mais aquele box-to-box, que tem um passe sim refinado, mais próximo, né, de um setor mais avançado, que
é um jogador muito intenso, mas não é esse cara da saída de bola. Não é esse cara que vai jogar recuado próximo dos zagueiros. Ao mesmo tempo, em fase ofensiva, muitas vezes a Juventus fechava numa linha de 3 com De Ligt, Chiellini e Alexandro lá atrás, enquanto dependia muito de Quadrado e Chiesa pelos lados, né? E aí a Juventus, outra coisa que a Juventus fez muito, mesmo tendo dois jogadores talentosos abertos, a Juventus aposta a temporada inteira muito em chuveirinhos, né? Afinal, você tem talvez o melhor cabeceador do mundo ali, além do Morata, que também é um jogador de área. Você tem esses dois jogadores e aí o time, ao invés de apostar na criatividade, você tem um time que aposta muito em chuveirinhos, né? Muito em tentar fazer a bola chegar para esses atacantes de qualquer maneira, certo? Aí, como eu disse, você teria qualquer um dos jogadores ali que eu citei fariam mais sentido, ao meu ver, para o modelo de jogo que estava sendo proposto. Então, para uma saída de bola, o jogador para ficar mais próximo dos zagueiros, o Arthur, né? Principalmente, seja no lugar do Bentancur ou no lugar do Rabiot, ao meu ver, mais no lugar do Rabiot, né? Fazendo o Bentancur jogar um pouco mais avançado com o Arthur ali, é um jogador que para saída de bola ele é muito bom, mesmo que essa temporada ele tenha cometido muitos erros, ele tenha sido muito irregular. Ainda comparado com o Vieira que tinha, era a melhor opção. É o jogador mais talentoso ali para essa função e ao meu ver, tem pouco sentido ele no banco se você vai usar o Bentancur para fazer essa saída de bola, né? Um jogador muito mais agressivo. Ao mesmo tempo, você teria o Kulusevski ou o Bernardeschi ali para jogar naquela função do McKennie, que é mais um meia, que começa aberto pela direita e acaba com a subida do Quadrado pela direita, vindo um pouco mais para dentro, trabalhando o jogo mais por dentro, encontrando alguns espaços entre linhas para receber, e que o McKennie não é um jogador que quando tiver esse espaço, quando receber essa bola, vai criar grandes coisas, enquanto o Kulusevski e o Bernardeschi são, apesar de também não serem jogadores extremamente regulares. E o Dybala é o jogador que ficou muito machucado durante a temporada, mas ao meu ver é o jogador mais criativo da Juventus, é um jogador que eu acho inconcebível que seja reserva. Acho sim que ele teria lugar na posição do Morata ali, como um segundo atacante, como um jogador para fazer associação com o Cristiano Ronaldo, como um jogador para ser o talento e a criatividade, o desafogo do time muitas vezes, né? Um jogador que sabe flutuar muito bem entre as linhas, que sabe receber no setor da bola, tabelar, ir para frente, é um ótimo finalizador. É um jogador que eu acho assim que, estando em condições de entrar em campo, é muito complicado aceitar que ele esteja no banco, muito mesmo, né? Então a gente tem muitos erros do Pirlo. Você tem a defesa mais talentosa, uma das mais talentosas do mundo, a mais talentosa da Itália, tomando 3 gols do Milan em casa, né? Você tem jogadores como Quadrado, De Ligt, Chiellini e Alexandro na defesa, principalmente a dupla de zaga com De Ligt e Chiellini é absurda. E você toma 3 gols do Milan em casa. Sem querer desmerecer o Milan, mas olha essa defesa, certo? E mesmo assim o time não funciona, o time é burocrático, o time muitas vezes é muito obcecado, né? Talvez isso seja um defeito do Pirlo, talvez seja um defeito de assimilação do time, eu não sei, mas o time muito obcecado pela forma geométrica do esquema tático em campo e muito pouco preocupado pela criação individual, pela criatividade dos jogadores e pela associação, né? A gente não pode esquecer que o futebol ele é um esporte de muita associação entre os jogadores e de muita decisão também entre eles. E você se limitar ao esquema geométrico, por mais que ele seja importantíssimo, é importante frisar, jamais desmerecer o esquema tático e as formas geométricas em campos, por mais que ele seja importantíssimo, você limitar a criatividade e a associação dos jogadores para você cumprir com isso, acaba dando nisso. É um time pouco criativo que vai viver de chuveirinho, que vai viver de bola esticada e tentativa de achar os jogadores com mais qualidade ou com mais capacidade de finalização e decisão e rezar, certo? Então, basicamente, fica muito complicado você ter um time jogando dessa maneira.
Como eu disse, você tem jogadores jogando fora de função, você tem jogadores executando mal suas funções. O próprio Cristiano Ronaldo, por mais que seja o artilheiro do campeonato italiano, ele faz uma temporada de altos e baixos, teve partidas algumas muito ruins, destaque para uma das partidas contra o Porto na Champions League, horrível. E é um jogador que pouco municiado, se for pouco municiado, é um jogador incrível, maravilhoso. O Cristiano Ronaldo é o jogador mais decisivo que eu já vi jogar, é um dos melhores finalizadores da história, é um jogador de área excelente, é um jogador que sabe sair muito bem da área, que sabe arrastar zagueiro, puxar a marcação, tudo isso. Mas se for pouco municiado, vai ter dificuldades, e está sendo pouco municiado por um time sem criatividade, que está desperdiçando alguns talentos, principalmente alguns que são deixados no banco, em troca de colocar jogadores como o McKennie e o Bentancur fora de suas funções habituais, nas quais eles já mostraram que tem capacidade. E aí você limita o time dessa forma. E aí o resultado é esse: a Juventus pode ficar de fora da Champions League depois de ganhar o campeonato italiano por 9 vezes seguidas, ficar fora da Champions League, ou seja, não ficar nem entre os 4 primeiros, seria um absurdo, seria um vexame gigantesco. Hoje está atrás da campeã Internazionale, Atalanta, Milan e Napoli. Hoje esses são os times que estão na frente da Juventus. A Juventus ainda briga com vaga, tem boas chances matemáticas, mas tem confrontos muito complicados nas últimas 3 rodadas, entre eles Sassuolo e a própria Inter. Então a Juventus vai ter muita dificuldade de buscar esse prejuízo, vai sim penar nos jogos para conseguir fazer o resultado necessário. E vai precisar contar muito, sim, com a decisão individual, principalmente do Cristiano Ronaldo e de outros jogadores como Chiesa. Infelizmente o time como coletivo não está funcionando. Infelizmente a associação entre os jogadores não está sendo boa. E tem muitas coisas claras que estão erradas, que precisam mudar. E que a gente não pode culpabilizar o Pirlo totalmente, porque ele foi jogado ali depois de ser contratado para fazer uma outra função, em um outro contexto. Então é claro que é complicado, é claro que é difícil, e é claro que a diretoria errou, e o Pirlo também está errando. E isso precisa ser corrigido. Seja com a volta do Pirlo para a função que ele teria feito desde o início e a contratação de um novo treinador principal, seja o Pirlo aprendendo com os erros, olhando para o time, entendendo os problemas do mecanismo e corrigindo eles, parando de deixar jogadores com talento e capacidade de criação e decisão no banco. É claro que aqueles 4 jogadores que eu citei, não tem que jogar os 4 ao mesmo tempo no time, tá? Não tem espaço para isso. Mas ter os 4 no banco, eu acho inconcebível, eu acho complicadíssimo. Eu acho assim, eu tenho muita dificuldade de entender. Eu tenho muita dificuldade também de entender o que o Pirlo viu no McKennie no setor de criação. É difícil saber. É difícil entender o que se passou na cabeça do Pirlo durante a temporada. É difícil saber como está o clima do time. E outra coisa que é difícil saber: será que o Cristiano Ronaldo fica na Juventus? Eu acho que se a Juventus não se classificar para a Champions, é quase certo que ele vai querer sair, né? Ele é um jogador absolutamente ambicioso e focado em ganhar os maiores títulos o tempo inteiro. Então, eu imagino que se a Juventus ficar fora da Champions League, é quase certo que ele queira sair, até por uma questão financeira. Agora, será que ele ficaria se a Juventus se classificasse para a Champions jogando dessa maneira? Eu acho que seria bom para ele não ficar, mas se classificando para a Champions, tem a chance grande dele ficar, né? Por estar sob contrato, por estar ali num ambiente onde ele ainda tem ambições de ganhar coisas, enfim. Mas não acho que nesse momento seria o melhor lugar para ele, a Juventus. Então a conclusão é a seguinte: a Juventus é um time hoje que desperdiça talentos, que mecaniza muito algumas coisas que deveriam ser mais humanizadas, dificulta a associação dos seus jogadores e tira jogadores com talento das suas próprias funções, certo? Então, por hoje é isso, galera. Comenta aqui embaixo o que você acha que precisa ser melhorado na Juventus, se você concorda comigo, se você discorda de mim. E não esquece de avaliar o vídeo com um like, com um não gostei, se inscrever no canal. E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima.